Voltamos? Bons estudos! Vamos falar agora sobre associações. As associações é o que liga os atores para os casos de uso. As associações representam as interações ou relacionamento entre os atores que fazem parte do diagrama, os atores e os casos de uso, e casos de uso com outros casos de uso. Então, quando existem alguma interação entre ator, caso de uso, ou caso de uso com caso de uso e ator com ator, eu vou representar por associações. Os relacionamentos entre os casos de uso recebem um nome especial, que pode ser inclusão, extensão ou generalização. A gente vai ver o que cada um deles significa. Uma associação entre um caso de uso e um ator demonstra que o ator utiliza de alguma maneira daquela função, que é representada ali por aquele caso de uso. Seja requisitando uma execução daquela função, seja recebendo o resultado produzido por ela a pedido de outro ator. Então, quando eu tenho lá um ator, ele interage com um caso de uso, ele pode interagir de duas formas. Ou ele pode solicitar que aquela função seja executada, ou ele pode apenas estar recebendo uma saída daquela execução. A associação entre ator e caso de uso, ela é representada por uma reta ligando um ator ao caso de uso. É uma reta, viu, gente? Não é seta. Existe uma diferença. Quando eu tenho uma reta, significa que eu tenho informações indo e voltando, tá? Quando eu tenho uma seta, significa que é no sentido só. Então, por exemplo, quando o ator ele apenas está recebendo uma informação, então ele só recebe. Aí sim eu tenho uma seta para indicar que ele não tem interação com aquilo ali. Um exemplo, quando vocês visualizam a nota no swap, vocês não interagem com aquela nota porque vocês não podem mudar a nota. Já pensou se pudesse? Então, é uma situação em que vocês apenas visualizam a informação. Quem insere a nota é o professor. Então, ele vai lá, ele coloca a nota, ele interage com o sistema e aí seria representado por uma associação simples. Por quê? Eu posso colocar a nota, eu posso alterar a nota, eu posso adicionar, posso excluir, posso fazer várias coisas. Mas vocês só podem visualizar. Então, já que vocês só vão visualizar, então a informação é um fluxo só. Vocês apenas visualizam, então é representado por uma seta. Podendo ocorrer que nas extremidades da reta contenha setas indicando a navegabilidade da associação. Demonstra o sentido que as informações trafegam. Quando a informação é transmitida nos dois sentidos, a reta passa a não possuir setas. Foi o que eu expliquei para vocês. Então, vamos aqui a algumas associações. Então, eu tenho aqui um cliente e esse cliente ele pode fazer a locação de filmes. E eu tenho aqui um exemplo de um vistoriador que verifica o veículo para o corretor. Então, observe, quando o cliente ele faz a locação de filmes, ele tem navegabilidade nos dois sentidos. Então, significa que o cliente solicita a execução dessa ação e ele interage aqui nesse momento. Já o vistoriador, ele verifica um veículo e ele insere aqui informações e ele interage aqui nesse momento. Só que o corretor, ele apenas vai receber qual que é o resultado dessa vistoria. Ele não tem interações para poder modificar aqui qualquer coisa relacionada à vistoria feita por esse ator que é o vistoriador, certo? Então, por isso que aqui eu tenho uma seta e aqui nesses dois exemplos eu não tenho nenhuma seta. Vamos falar agora sobre especialização e generalização. Acontece quando dois ou mais casos de uso possuem características semelhantes, apresentando pequenas diferenças entre si. Dessa forma, é importante definir um caso de uso geral, que descreve as características compartilhadas por todos os casos de uso em questão, e então relacioná-los. Lembra lá de Java, onde vocês tinham também especialização e generalização? Tem a mesma ideia, é esse mesmo conceito que a gente vai trazer para cá.
Então vamos aqui. Eu tenho um exemplo aqui de abertura de conta. Então existem algumas ações que são comuns na abertura de conta. Seja essa conta uma conta especial ou seja uma conta poupança. Então eu tenho vários tipos de conta, né? Aqui está representando somente essas duas, mas quando a gente vai em um banco, a gente tem conta corrente, conta poupança, aí tem contas de investimento, e aí eu tenho algumas coisas que são em comum para a abertura das contas, mas eu tenho especificidade de cada uma delas. E aí eu vou representar desta forma, com essa seta, indicando que eu tenho todas essas funcionalidades daqui, mais alguma coisa específica. Inclusão costuma ser utilizada quando existe um serviço, uma situação ou rotina comum a mais de um caso de uso. Os relacionamentos de inclusão, eles indicam uma obrigatoriedade. Não se esqueça disso. Inclusão, obrigatoriedade. Quando um determinado caso de uso possui um relacionamento de inclusão com o outro, a execução do primeiro obriga também a execução do segundo. Essa é uma das principais diferenças entre inclusão e o próximo que a gente vai ver, que é a extensão. O inclusão, ele indica obrigatoriedade. Se eu estou executando essa função aqui, essa outra que está inclusa, ela obrigatoriamente vai ser executada também. Uma associação de inclusão, ela é representada por uma reta tracejada, ou seja, não é mais aquela linha contínua da associação, ela é tracejada por uma reta tracejada com uma seta em uma das extremidades, que aponta para o caso de uso incluído. Ela possui a expressão também include entre dois sinais de maior e menor. Não se esqueçam disso, tá bom? Eu tenho que colocar que é o include entre o maior e o menor. E é esse padrão. Não façam nada diferente disso. Olha aqui um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. Nós temos aqui um cliente e temos o banco. O cliente, ele faz o saque e essa ação de saque inclui obrigatoriamente registrar este movimento. Se ele faz um depósito, também vai incluir obrigatoriamente registrar este movimento. Ou seja, toda vez que realiza saque ou realiza depósito, eu vou executar esta função aqui, certo? Não tem para onde correr. E aí eu tenho a seta tracejada e eu tenho aqui o include entre o sinal de maior e menor, para indicar que obrigatoriamente será feito isso daqui. Vamos agora para a extensão. Descreve cenários opcionais de um caso de uso. Então essa que é a diferença. O include, ele é obrigatório, eu estou incluindo isso aqui na minha ação, então ela precisa ser executada. A extensão não, ela pode ser executada ou não. Os casos de uso estendidos descrevem cenários que somente acontecerão em uma situação específica, se uma determinada situação for satisfeita. Lembra lá do if, quando eu coloco o if no meu código-fonte? Esse if é justamente representado, ele aparece ali justamente por conta de uma situação dessa de extensão. Se acontecer tal coisa, eu vou executar isso. Se não acontecer, aí vai executar aquilo. Dessa forma, as associações de extensão necessitam de um teste para determinar se o caso de uso estendido será executado ou não. Em uma representação gráfica é semelhante ao include. Então, ele possui a expressão extend entre o sinal de maior e menor sobre uma linha tracejada. Vamos aqui ver o exemplo. Vamos de novo para o exemplo do banco. Eu tenho um cliente e eu tenho o funcionário do banco. Aí o cliente chega e solicita para encerrar a conta. Observe que a ação encerrar conta, ela tem como extend o saque ou depósito. Mas como assim saque e depósito e encerrar conta? Porque se a conta tiver com dinheiro e o cliente vai encerrar, então eu tenho que sacar o dinheiro que está na conta e entregar para o meu cliente. Se por um acaso a conta está devedor,
o cliente ele vai ter que depositar uma quantia para poder zerar. Eu não posso encerrar a conta com o dinheiro lá ou o devedor. Então, ele vai depositar para poder zerar e aí sim eu vou encerrar a minha conta. Então, observe, é uma linha tracejada, como include, aí eu tenho o extend entre o sinal maior e menor. Então, observe que é uma situação onde eu vou ter um if. Se a conta tiver com saldo positivo, saca o dinheiro. E aí sim eu venho executar a ação do saque. Se a conta estiver negativa, aí eu vou retirar, aí eu vou sacar. Se a conta tiver negativa, eu vou depositar, certo? E aí, então, vai ficar no 0 a 0. Diferente disso, né? Aí eu tenho um if, tenho um segundo if e depois que eu tenho um else. Se diferente disso, a conta vai estar zerada e aí sim ela vai poder ser encerrada diretamente. Então, observe que vai ter a situação em que a conta está zerada e eu posso encerrar sem precisar executar o saque ou sem precisar executar o depósito. Então, aqui eu tenho a opção de fazer ou não, a depender da situação. O include não. O include ele vai executar toda vez. É obrigatório. Não tem essa situação de if e de else. Bem, pessoal, então nós terminamos aqui a nossa aula sobre caso de uso. E aí agora a gente já pode fazer os exercícios e partir para os desenhos de diagramas de caso de uso. Só esclarecendo uma última coisa. O caso de uso é a funcionalidade e o diagrama de caso de uso são os diagramas que representam todas as funcionalidades e os atores do meu sistema. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!